Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens do meu Brasil Verenil! Estamos aqui para mais um episódio do DevSecOps Podcast, que é um Highlander esse podcast. Já passou por tudo, por todas, não acaba. Estamos aqui firme e forte. E olha que episódio especial. Estamos com um elenco reunido aqui. Parece a seleção brasileira de 2002, né? Que a galera reclamou da convocação nova aí, ó. Tá aqui, ó, Pelé, Romário, todo mundo junto, ó, Marcos, igual o Rodrigo. Ronaldo aqui, ó, mesmo peso. Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Bom, Tô eu igual sou Maradona. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino. Muito bom ter os meninos todos juntos, apesar dos fusos horários, né? Mas faz parte da vida, né, cara? 15 filhos pra criar agora, a vida vai mudando. O que importa é que estamos todos reunidos aqui para falar de um assunto bacana. Antes de falar do assunto bacana, lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo da descrição do episódio no YouTube ou no nosso site devsecopspodcast.com.br. Se você está buscando soluções de AppSec, soluções de Application Security em geral, a Digital Oak tem um portfólio completo para você. Fale com os caras da Digital Oak, que eles têm qualquer solução que você imaginar para Application Security. Até o que você nem conhece, tem lá. E você precisa de serviços especializados em Application Security, né, que é desenvolver software seguro, desenvolver processos, etc. Fale com o pessoal da Gold Security, que eles vão te ajudar também, beleza? Quer arrumar vaga, quer arrumar trampo, quer anunciar sua vaga num preço camaradíssimo? appsec.jobs, que é um projeto que está aí rolando e tem feito sucesso nenhum, na verdade. Eu ia falar que tá fazendo maior sucesso, mas não tá, ninguém tá acessando. Tem uns acessos lá. Vou colocar um job lá pra nós. Tem dois jobs publicados lá, mas enfim. O pessoal tem que anunciar vagas, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos fazer rodar. Episódio de hoje, seus putos, a gente vai falar sobre o mundo real. O que acontece na realidade quando a gente fala de Application Security, né? Como é que as empresas estão aplicando. E o mundo ideal. Como é que deveria ser, ou como a gente imagina, do ponto de vista profissional, como as coisas deveriam ser. Né? Aí vamos ter, de repente, até alguns embates aqui, porque eu tenho uma visão talvez meio polêmica com relação a isso. Não deveria ter essa separação, né? O ideal sempre deveria ser buscado, mas a galera... Enfim, vamos discorrer no episódio, que é um tema trazido, né? Pelo nosso querido Rodrigo Balbino, como ele bem disse, tá pesando igual o Ronaldo Gordo. Mas pode começar, mano. Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa na cabeça? Já quer introduzir? O que eu tenho primeiro falar do tema, né? Porque o tema eu acho que é bem importante, porque a gente sempre fica puto quando fala de segurança, porque a gente sempre imagina um mundo ideal, e daí você fala, cara, é simples começar a fazer implantação de segurança, e é barato, você não precisa gastar muito para fazer, você consegue fazer de graça e tudo mais. E a gente vê, né, visão de SEC, né? É muito claro o caminho para tornar isso possível. Só que, quando a gente fala de implantar dentro de uma empresa, a gente vê a dificuldade que é. Então, às vezes é uma pessoa que está empolgado para fazer isso, às vezes a gente precisa fazer por conta de compliance, mas as coisas não funcionam. Então, acho que é bom trazer esse tema para a gente debater justamente isso. Tá, beleza. O que eu consigo fazer? O que que os caras tá tremendo aí, tá tendo terremoto aí? Não tinha tsunami aqui, pô. Fica tranquilo. Que é assim. Tá acontecendo no Marrocos, então. né? De repente espirrou aqui na Europa, né? Vai que, né? Então a visão é essa, o que a gente consegue fazer de fato e o que a gente deveria fazer. Então acho que a gente pode começar a brincar falando de como a gente começaria um processo ideal de Application Security. Qual que seria o primeiro passo? Você consegue imaginar assim, um ponto ideal que você fala, cara, eu começo por aqui e o meu processo vai ser lindo e maravilhoso, no mundo ideal? Eu acho que modelagem ameaças, cara. Eu ia falar de modelagem, mas eu acho que ela entra talvez no segundo step ali. O primeiro step é você olhar para o seu negócio, seu business, né? Você, que eu digo, a empresa, né? Envolve todo mundo nesse ciclo. Olhar para sua empresa e falar, cara, eu preciso estar compliance com alguma coisa?
PCI, é um banco, é o Banco Central, sei lá, qualquer coisa. Precisa estar compliant com qualquer coisa? Não preciso. Beleza, então esse é um caminho que você vai ter que fazer por sua conta. Né? Você vai definir as coisas que você precisa de acordo com o que você acha que você deve proteger ou o nível de segurança que você quer ter. Pode ser nenhum, né? Aí o negócio é seu, o risco é seu. Agora, quando você tem que estar compliance, já te dá, eu diria que é meio caminho andado. Porque você já pode fazer o que o compliance pede. Já vai ser, mesmo que seja o mínimo, mas já é alguma coisa. Por que na minha cabeça esse é o primeiro passo? Porque é quando a gente fala de requisitos de segurança. Então, se você vai abrir um banco digital novo, você sabe que você vai ter que seguir as regras do Banco Central, por exemplo. Né? E talvez outra instituição financeira, outro órgão, mas até onde eu sei é o Banco Central. Talvez PCI, se você for passar cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, você, cara, lê o PCI, faz o que tá lá, pronto, acabou. Leu a LGPD, faz o que tá lá, pronto, acabou. Já é o mínimo. Você já tem um guia. Putz, o que eu tenho que fazer? Cara, faz isso. Né? Faz esse compliance aqui, segue essa norma aqui. Já é um bom norte. Então, o começo é você já ter quais são os seus parâmetros de segurança. Se você não tem... Será que não seria um passo um pouquinho antes? Então, aí a minha visão é assim, se você não tem isso, putz, eu não tenho que seguir norma nenhuma, eu tô criando aqui minha startup, eu faço o que eu quiser. Beleza. Você, como dono do negócio, você vai tomar essa decisão de fazer do jeito que você quer. E o jeito que você quer pode ser, cara, eu não quero segurança nenhuma, eu vou codar, pôr no ar, tá tudo certo. É o seu risco, é você que assume isso. Não é agente de segurança que vai falar, tem que estar seguro. Não. Agora, a partir do momento que o negócio entende, contratou pessoas de segurança, né? Já é uma empresa mais estabelecida, aquela coisa toda. Mas ela não tem guia nenhum para ser seguido, defina o próprio guia com base no seu próprio negócio. Cara, por que eu tenho que proteger aqui? Eu lido com dados de pessoas, então eu tenho que ter, sei lá, um LGPD da vida, eu tenho que fazer o que tá ali, pelo menos. Ou não é dado de pessoa, é transação financeira. Ou, assim, você tem que olhar pro seu negócio e definir parâmetros de segurança que você é aceitável. O exemplo clássico que eu sempre falo é a casa. Quando você olha para sua casa hoje, você está satisfeito com a segurança dela? Você tem cerca elétrica, você tem alarme, você tem um cachorro, você tem porta biométrica, você tem cerca elétrica, você tem portão automático, você tem o guardinha na rua 24 horas. Depende, você pode ter tudo isso, depende dos ativos que você tem na sua casa. Ou você pode não ter tudo isso porque você não tem dinheiro, mas você sabe que você tem ativos que você precisa proteger lá dentro. Então é mais ou menos essa analogia. Né? Então minha visão é, onde começar olha para os seus ativos, o que você quer proteger, e define ali um baseline, vamos chamar assim, e faz. Entendeu? Boa. Eu ia traduzir isso tudo que você falou em... inclusive, é a primeira pergunta de um assessment, quando você faz usando o framework da WASP, por exemplo, que é, a empresa sabe o apetite que tem, né, de segurança? Então, entender isso. Você se preocupa com isso? É engraçado essa pergunta em inglês até, né? O apetite de risco, né, que eles usam. Aí tem empresa que responde, eu tô passando fome com esse apetite aí. E eu acho que você fez uma analogia interessante até da casa, por exemplo. Quando a gente fala que, quando você cria um projeto de uma casa, todo arquiteto, você não precisa especificar para ele vai colocar a porta, ele vai colocar lá a janela, a porta. E por quê? Por que não vai ficar um vão aberto? Por conta da segurança, né? Então... Parede fechada, todas fechadas de uma vez. Né? Todo fechado, né? Não roda isso. Mas isso deveria acontecer com a nossa segurança quando fala de aplicação também. Quando se falar em desenvolvimento, quando se falar em input, por exemplo, de usuário, ele já não precisa alguém vir de segurança para falar para o cara que tem que ter a segurança ali, né? Que tem que ter um tratamento de dados. O cara já tem que sentir, ele tem que olhar aquilo e falar, cara, isso daqui é básico. É isso que se você perguntar pro arquiteto por que ele colocou a porta ali, o cara vai achar que você é um imbecil, né? Vai, mano, como assim? Por que a porta em casa, né? Fazer um parêntese aí. Antes de eu fazer o parêntese, Marcos, quer comentar? Não, vocês falaram, basicamente eu ia reformular ali, porque foi o que você falou, cara. Eu ia começar com modelagem ameaça, pra mim é o primeiro. Mas traga essa visão da modelagem, porque eu acho que a modelagem é super importante. Aliás, ela pode ser até o primeiro passo. O problema é que eu acho que a modelagem precisa ter uma maturidade pra alguém fazer. Isso Se que o cara eu já falar, nem tem segurança, já fode um pouco. Sem nenhuma premissa, como você vai trazer a modelagem? Você tem que ter uma premissa ali do que você vai proteger. Então acho que é aí que entra tanto o assessment da WASP, ou saber se vai ser um PCI, um compliance da vida que você vai seguir, mas você precisa ter uma base inicial para poder começar a fazer uma modelagem. Óbvio, tem coisa que é óbvia ali que você tem que fazer. Pô, criptografar um banco de dados. Isso é meio óbvio.
Não precisa de assessment, não precisa de compliance. É algo vai que saber. você deve fazer. Entre outras coisinhas. Eu dei uma palestra esses tempos aí, falando de modelagem de ameaças e tal, e usando uma abordagem de não necessariamente você pegar um framework e fazer uma modelagem de ameaça corretamente, mas você fazer ela até no nível anterior. Você tem uma lista de requisitos. A primeira coisa que você tem qual é a matéria-prima do software? Lista de requisitos. Preciso de uma tela de login, preciso cadastrar o usuário, preciso acessar, você tem uma lista de requisitos. Com essa lista, você consegue sentar na sala com 2, 3 pessoas e fazer um brainstorming no formato de modelagem de ameaça. Putz, cara, mas eu tenho aqui o dado do cliente, né? Tem CPF, pô, isso aqui não deveria ser criptografado? Pô, vai ter um usuário que precisa autenticar, precisa estar criptografado. Como você está falando? Não precisa proteger esses dados. A pessoa não precisa nem falar criptografia, mas ela precisa, sabe, não precisa proteger esses dados, chegar num nível de entender aquilo, nem que seja num brainstorming. Porque dali vão derivar requisitos de segurança que serão implementados. Acho que esse... Assim como tem requisitos de arquitetura, né? Como você fala, eu preciso que esses dados sejam muito rápidos, eles têm que chegar numa velocidade imensamente veloz para o cliente. Então, é aí que você começa, né? Quando você está levantando os requisitos, quando você está desenhando, quando você está planejando, já deve se acontecer isso, né? Já deve se pensar em segurança. A história da casa... A história do arquiteto que você falou, a casa ela tem uma altura e dependendo da altura da casa tem uma fundação na mesma proporção para segurar, né, a casa. Senão você fizer no nível do chão, ela cai. E é um negócio, ninguém pede. Você vai construir sua casa, você não fala isso para arquiteto, precisa ter X de... Não é arquiteto, é um pedreiro, pensa. Você precisa ter X de furação porque tem 3 andares na casa. Você não fala isso. Você pede a casa daqui, e vai acontecer. No software não, no software, putz, cara, mas o dado tinha que estar protegido, hein? Putz, mas tinha que criptografar, mas tem que validar. Não falou. Então, o PO não falou. Essa é a treta. Essa é a treta, entendeu? Então, voltando até, será que não seria, até um primeiro passo, não seria educação antes de tudo? Aí que mora o jump of the cat. Então, dar um treinamento ali, alguma coisa... Para estruturar, justamente, trazer essa visão para os desenvolvedores ou para quem vai construir o software, arquiteto, etc., que precisa ter essa visão de segurança, independente do que for ser seguido pela empresa. Esse aí não tá errado, é exatamente isso, mas a gente vai entrar naquela discussão filosófica, porque assim, malemar o cara é treinado para ser um bom desenvolvedor hoje em dia. Ele abre qualquer site, sabe fazer um Hello World em qualquer linguagem, tem várias ferramentas ensinando, é muito prático isso. E sai fazendo software. Não necessariamente tem as práticas de segurança, não necessariamente ele aprende as próprias práticas de desenvolvimento de software. Cara, fui desenvolvedor por uns 5, 6 anos, codava, fazia site, fazia um monte de coisa. Depois que eu fui aprender sobre Solid, conceito de arquitetura de software, design patterns, sempre ouvia falar, mas não, isso é muito treta, depois eu vejo. Então assim, eu fui aprender a ser um arquiteto de software, entender a codificar melhor. Depois de 5, 6 anos que eu já codava, já tinha um monte de código merda, ou não tão bom, rodando em produção. Então, assim, a formação que eu tive na faculdade, eu ouvi falar de design patterns, eu ouvi falar de padrões de arquitetura, eu fui ver melhor ainda na pós-graduação. Mas a faculdade formou assim, mano, é aqui que você conecta no banco, é aqui que você pega a informação, aqui que você joga a informação. Vai pro mercado trabalhar. Ponto. Então, assim, o que você tá falando não tá errado, Marco. É exatamente isso, é a educação, mano. Mas como é que você vai formar toda uma base, acrescentar horas e horas em cursos, ou pior... É aquela história da regulamentação, né? Blá, blá, blá. Mano, isso é muito difícil atingir esse nível. É muito difícil. Por exemplo, como é que você pega um carro e sai dirigindo legalmente? Você precisa passar por um processo de tirar sua carta de motorista. Você tem que fazer exame psicotécnico. Aí você vai passar na prova. Aí, né, no processo certo é esse. Aí você, agora você está habilitado. Um órgão reconheceu que você fez o processo, passou na prova, blá, blá, blá. Como é que você está habilitado para ser dev hoje? Qualquer um faz, mano. Tem um lado muito bom disso e tem um lado horrível disso, que é o que a gente está discutindo aqui, segurança. Então, para chegar nesse nível, por isso que eu sou meio advogado do diabo nessa parada, porque esse exato é o que o Rodrigo falou, mano. Esse é o caminho, ó. Educa a galera, faz treinamento, segue a base, mas não vai ser assim. É impossível chegar nesse nível, né? Aí entra esse talvez isso porque a área teórica não, né? Mas é relativamente nova, né? Então ela surgiu aí nos últimos anos, toda uma área. Ainda não existe uma cultura de qualidade, as coisas não são bem estruturadas para esse lado, né? Então, muitas pessoas aprendem de forma autodidata, outras fazem curso para conseguir entrar na área, outros usam aqueles cursos que você vê aí
do zero ao hero em uma semana, e daí na hacker em 3 dias. Hacker hackeia, você queria dizer isso. Hacker. Então, o que a gente vê é uma má formação, né, de profissionais. Aí acaba causando todo esse tumulto. Daí, vamos aproveitar até... Peraí, o Marcos tem um comentário, é a mesma coisa ou eu tô top, Marcos? Não, é um comentáriozinho também. A gente tá falando tudo, só que assim, a disseminação da área de segurança é relativamente nova. A gente tem que parar pra pensar por esse lado. Há desenvolvimento, nem tanto, que surgiu ali já mais de 10, 15 anos, o pessoal já faz desenvolvimento, mas segurança em si, pelo menos que eu estou vendo fortemente, tem uns 5 anos aí. Cibersegurança, né? Cibersegurança. Porque lá na época dos castelos já tinha um poço em volta do castelo com um crocodilo, né? Pra fazer o cara... Era segurança física do cara, não invadir o castelo do outro. Cibersegurança. E assim, você tinha área de segurança de informação nas empresas, mas não tão focado em software. Não era tão focado nessa parte de cibersegurança, era mais focado, legal. Relativamente. Precisa do cara para ir no compliance, precisa do cara para criar medidas de segurança, blá, blá, blá. Mas você não tinha um cara de cibersegurança ali que olhava código. AppSec, então. AppSec no geral. Boa. Então, Fala aí. é relativamente nova também. Vocês comparando com o desenvolvimento, dá até uma dor no coração aqui, porque é só você pensar, né? Quanto de desenvolvimento, quanto de software ruim que a gente vê aí, né? Você abre o código lá, tem... Não, mano, quanto software ruim a gente não entregou? O Rodrigo foi dev, eu fui dev muito tempo. E olha que eu sempre gostei de segurança. Mas eu fui entender mesmo lá pra frente, mano. Já tinha. Até hoje tem coisa minha rodando por aí. Vou fazer uns exploit agora. Ganhar dinheiro em cima. Começar a passar o. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Mano, vamos fazer a comparação agora com... Se bem que a gente até começou a trazer para o mundo real, falando ali do que causa isso, né? Que seria a má formação, por exemplo, é um dos pontos. Mas por que é tão diferente uma empresa ter segurança, tipo, no mundo ideal para o mundo real? Por exemplo, vamos pegar qualquer exemplo, né? Uma empresa. Quando que ela começa a pensar em segurança? Pega uma empresa de varejo aí, por exemplo, ela começa a desenvolver, começa a gerar lucro, começa a crescer... Aí quando ela está fortemente no mercado, aí sim que ela vai atrás começa a fazer transformação digital, porque até então é tudo no papel, é tudo com as pessoas. Quando que deveria entrar a segurança nesse caso? Que já está rodando. Vou até filosofar aqui agora. E aí defendendo um pouco esse lado, e no contra o que a gente fala aqui. Eu vi um post esse tempo atrás, não lembro de quem, mas enfim. E ela falava o seguinte, era uma mina, ela falava o seguinte: a humanidade, nós como humanos, sempre corremos riscos, sabendo desses riscos. Aí o exemplo que ela usou foi, a gente, que eu digo o homem, né? O homem precisava sair pra caçar, né? O mamute, o bicho que fosse lá atrás. Mano, a probabilidade do cara morrer só pra ter o almoço era muito grande. Entende isso? Mano, você tem que sair da sua caverninha, largar o cabelo da mulher, porque os caras arrastavam o cabelo, né? Pegar o porrete e ir matar um bicho que provavelmente é 10 vezes mais forte que você. Aí vai 5, 6 caras, juntava pra matar esse bicho, podendo um não voltar, só pra você poder comer. Então, naturalmente a humanidade take risks, né? Naturalmente a humanidade corre risco por vários aspectos. E a nossa vida até hoje tem várias dessas questões. Você encontra alguém no Tinder e você vai pra Osasco encontrar pessoas. Você tá correndo um puta risco, naturalmente. Nossa senhora, nada cara. contra a cidade, mas são fatos. Né? O Mauá, por exemplo, onde eu morava, enfim. Então quando a gente fala, esse ponto que o Rodrigo tocou agora, quando você fala de segurança, quando você fala de segurança em maneira geral, as empresas estão dispostas a correr esse risco. Por quê? Vale mais pro cara o negócio dele rodando, faturando, trazendo dinheiro, e depois ele, agora eu preciso criptografar, agora eu preciso pôr uma autenticação, sabe? É mais fácil ele fazer depois porque ele já fez o negócio rodar. É a história do, mano, eu preciso sair pra caçar, ou eu caço como e sigo pro próximo dia, ou eu vou morrer de fome, então eu vou morrer na caçada, dá na mesma, né? A morte já é certa, entre aspas, ali. Então, pra cibersegurança, mano, é o mesmo, eu diria que é o mesmo cenário. As empresas precisam caçar, clientes precisam faturar, o mercado é assim, as coisas funcionam assim, e elas vão... Esse risco, ele é aceitável. Eu acho que a gente, talvez, do ponto de vista de segurança, temos que ser mais flexível com relação a isso. Exceto
se a empresa te contratou para fazer segurança. Fala, mano, a gente tá com problema, a gente não quer assim, precisa ter segurança. E aí a galera começa a ficar relutante. Ah, mas tá fazendo isso no código. Ai, mas minha pipeline tá demorando. Aí, mano, aí é o que eu digo. Eu só vi funcionar a segurança nesses contextos quando é top-down. Mano, o CEO do banco, Banco Central, é norma, e normalmente foi banco que eu trabalhei, não vai fazer deploy se não tiver 500 scan, 500 validações. Não vai subir, mano. Acabou. Você vai perder a janela e o projeto vai atrasar. Não me interessa. Não vai subir. Por isso que é interessante até responder essa primeira pergunta, né? Qual que é o apetite da empresa quanto a risco? Porque isso vai definir como que você vai trabalhar ali para fazer a implantação. Porque se a empresa não tá nem aí, mano, você vai dar murro em ponta de faca lá. Exato. Você vai bater em um, aí você vai pedir apoio, aí o cara que deveria te dar apoio fala, cara, você tá me atrapalhando e não vai para lugar nenhum. Então, se você tem isso, né? Se você foi contratado ali via top-down mesmo, né, alta diretoria, quer implantar segurança, quer fazer rodar, aí funciona. Ou o contrário, né? Só que daí, assim, toda a área precisa de suporte. Eles falam que precisam de alguém para conseguir argumentar para frente. Que funciona também. Só que daí você tem toda a base te apoiando. Você fala, cara, vamos implementar isso daqui? Vamos levar resultado para eles? E eu vou dar uma cutucada ainda mais profunda, agora um pouco contra o que eu falei. Um pouco antes aí, que o Marcos falou, 5, 6 anos aí, talvez, eu não sei mensurar, mas você tinha meio que a segurança como um bloqueio. Tipo, vai fazer scan do código, não passou, bloqueia, volta. Hoje em dia, com tanta ferramenta no mercado, o próprio Checkmarx aí, que é patrocinador, a gente tá sempre falando disso. O processo de você ter segurança, ele está junto no seu desenvolvimento. Do mesmo jeito que você tem um sprint, vai passar um dia ali fazendo uma task, uma story, uma feature. Não muda nada, é praticamente transparente. Mano. Os scans estão acontecendo, os testes de segurança estão rodando, e você só tem o resultado disso, colhe o resultado disso, corrige se quiser, sabe? Prioriza. Então a segurança ela deixou de ser um bloqueio para fazer parte do dia a dia. Esse, pra mim, é o inaceitável quando o nego fala que não vai fazer, que não quero. Ah, mas o scan demora, mas o pipeline demora. Tá bom, então tira a catraca do prédio, então tira a biometria da sua casa, tira a chave, demora pra abrir a porta. Até você dar 2 voltas na chave, demora. Tira a chave, deixa sem porta. Alguém pode vir te esfaquear enquanto você tá rodando a chave. Então melhor deixar sem porta, você entra direto, cara. Então, assim, a segurança de um certo modo, as pessoas parecem que não estão preparadas, ou elas estão preparadas, mas ela parece que não aceita essa perda quando encaixa a segurança em algum lugar. Tipo, pôs a catraca. Putz, agora tem que passar um crachá e entrar a catraca. Sim, mas o benefício disso é grande, né? Do que deixar sem catraca, por exemplo. Então, hoje tem tanta ferramenta prática no processo de introduzir a application security de uma forma smooth, suave, transparente, que você vai estar fazendo scan, teste, aquela coisa toda, mas... O cara tá perdendo o português já. Tô, mano, pior que eu tô. Tem muitas palavras que eu preciso falar, eu não veio o português. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, hoje, pra mim, é inaceitável esse ponto, porque dá pra fazer de várias formas. Você até começou falando sobre isso, de graça, com ferramenta paga, não paga, enfim, dá pra fazer. A negligência é o que me consome a energia de vida. Muito legal, das explicações que vocês deram, apareceu uma coisa que fica muito claro pra gente, que é a maturidade. Então, quando você não tem maturidade, você não vai conseguir negociar, você não vai conseguir fazer uma implementação de segurança, porque ou é 0 ou 1, né? Tipo, ou funciona ou não funciona. Ou bate em todo mundo, trava a pipeline, não vai. E no final das contas você precisa disso, você precisa desse jogo de cintura. Você precisa trazer transparência para o processo, para você não parar a empresa. Isso. Porque quando o cara reclama que você atrasou a pipeline dele lá por 10 minutos, depende do negócio do cara. Às vezes o negócio precisa dessa velocidade. Isso, então, exato. Você travou, aí você como segurança fala, cara, o maluco tá reclamando porque parou 10 minutos ali da esteira dele. Depende aí, será que era uma feature? Será que a concorrência tem a velocidade maior do que a dele? E daí ele precisa desse tempo para fazer esse chaveamento? Ou, né, às vezes poderia ser uma feature que precisava daquilo para ontem, por exemplo. Trabalhamos numa empresa que tinha 20 deploy em produção por dia. Então qualquer coisa na pipeline atrapalhava os caras, né? 20 deploy em produção por dia. É a Amazon, Facebook que faz esse nível de deploy. Esses caras que faz. É interessante, porque isso daí, se você colocar... Era tão bagunçado, né, o processo de
entrega, que se você colocasse qualquer coisa na frente, você corria o risco de travar toda a empresa. Era tão bagunçado que era isso mesmo. Aquele time não conseguia subir, aí tinha que dar rollback em outro, aí aquele rollback atrapalha o outro, aí gera uma bagunça. Então, eu acho que depende, para fazer a implantação no mundo real, né? Tipo, cara, beleza, a empresa não tem segurança e a gente vai colocar agora. Você precisa de alguém com essa maturidade de entender o negócio, de olhar e falar, cara, beleza, cabe dessa forma aqui, vamos começar por aqui. E daí já engata outra pergunta. No mundo real. Deixa o Marcos comentar, ele quer comentar sobre essa. Você tá muito Cássio hoje, tá muito acelerado. Tá acelerado, hein, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Bicho nem espera, vai um atrás do outro. Episódio passado eu contratei ele de volta aqui, ele agora quer trabalhar, quer mostrar trabalho aqui. Caceta. Não, eu ia falar que isso aí. É que a gente tá falando desse negócio que é inaceitável e tal. Tem algumas coisas que eu também acho inaceitável, e uma das coisas que eu acho pior, assim, nesse cenário, é o cara que tem um scan, que seja SASH, DASH, o que quer que seja, que é apenas para relatório, apenas para cumprir compliance, não para resolver e corrigir vulnerabilidades. E eu vejo muito isso. Então, você tem o cara com uma puta ferramenta, tem lá os relatórios, tá mostrando para ele, e aquela famosa frase, né, a gente tem que conhecer todas as vulnerabilidades, o cara, atacante, tem que conhecer uma, o cara conhece, tem ciência, mas não corrige nenhuma. Tá ali só falou, ó, a gente tem ciência, mas a gente não tem tempo a corrigir. Então o cara tem lá 2, 3 mil vulnerabilidades. Fazer o check ali na listinha dele, né? Ó, tem. Exatamente. O famoso backlog infinito, né? Então, pra mim, isso é um dos pontos inaceitáveis ainda, que a gente acaba implantando a ferramenta, o cara paga uma licença, mas não usa a ferramenta em si, né? Tá ali só pra compliance. É ridículo. O famoso backlog infinito. Exatamente. Parece uns Cássio lá com o espírito de Alborguete lá. Nossa, Alborguete, pode ser, pode crer. Vou mudar meu nick, mano. Meu nick vai ser Alborguete agora. Podia ser Ratinho também, mas o Ratinho dá uma avacalhada depois. Acho que o Alborguete era melhor. Mano, ele subia na mesa, ele quebrava os bagulho, né? O Ratinho era repórter dele, ele aprendeu. Pode crer, mano. Nossa, vou mudar meu nick, Alborguete. Ai, caramba. DevSecOps. Aí emenda essa pergunta aí. Então, numa empresa dessa que a gente acabou de falar o cenário aí que é caótico, por onde você começaria fazendo a implantação de segurança? Em Application Security, tá? Não é de infra nem nada, Application Security. Eu começaria introduzindo fazer eu chamo de, não é espelho, mas é o gate da foto. Tipo, tira uma foto, exemplo clássico, faz um scan SAST. Tem 1000 vulnerabilidades, beleza. Cria um gate para não passar para 1001. Pega essas 1000, faz uma triagem. Tipo, mano, o que é falso positivo, o que é prioridade de fato. Ó, dessas 1000, realmente 10, mano, vocês estão vivos até hoje, eu não sei como. Tipo, pega essas 10, encabeça, endereça para alguém, resolve e vai abaixando esse backlog. E vai abaixando o gate. Putz, era 1000, corrigiu 10, 990, então o gate agora é 990. E vai fazendo isso assim, acompanhando de perto com os times. E aí você vai baixando esse gate até chegar num gate aceitável para aquele negócio, para aquela empresa, aquela coisa toda. Sem isso, vai continuar fazendo vulnerabilidade. Vai continuar sem corrigir, vai continuar em risco. E aí, paralelo a isso, inclusive, né? Treinamento de segurança, que o Marcos tinha colocado. Pro cara não criar mais vulnerabilidades, porque senão esse gate você nunca vai baixar, ele vai estar sempre 1000, mas você chega num nível de começar, tipo, você tem 1000, beleza, eu vou começar a bloquear mesmo, não vai ter mais 1001 vulnerabilidade, vai ter 1000. Eu já tô na merda, vou ficar jogando mais pá de merda no cara? Não, deixa assim, vamos limpar pra desatolar, senão não tem como. Uma coisa que eu faria, uma delas. É legal que essa abordagem é bem parecida. Não, pode falar aí, depois eu falo aí. A minha abordagem é bem parecida com a do Cássio. Eu acho que eu começaria ali com treinamento e um gatezinho ali pra segurar o cara pra ele não começar a gerar novas vulnerabilidades à toa, né? E focar no treinamento. E vale destacar ainda que isso para os sistemas críticos. Às vezes a empresa tem 500 sistemas. Não, é 2, 3, assim. Não é para tudo, né? É para o sistema que é crítico, aquela coisa toda. Para você, é aquela história do... É aquela história... ver a coisa acontecer, né? Você já começa a ver o negócio andar, você já começa a dar exemplo pro resto da empresa. Você aquela história de afunilar, né, mano? Você vai afunilando porque você tem que ter um foco, senão... Assim...
E eu vou jogar contra de novo, né? Dá pra fazer tudo? Dá. Do mesmo jeito que tem dev pra todos os sistemas, dá pra corrigir vulnerabilidade pra tudo. Mas nego é vagabundo, nego não quer fazer, nego então... Essa é a verdade, é essa, que ninguém quer ouvir. É tudo vagabundinho. Quer ficar mexendo com um framework novinho, featurezinha novinha. Ninguém quer corrigir bug. A real é essa. O único ponto que eu adicionaria aí no seu, Cássio, é que eu colocaria algumas pessoas ali que eu identificasse na equipe para treinamento, focar em Security Champion, deixar o cara bem treinado para começar a disseminar entre as equipes ali. O treinamento é focar nisso, procurar pessoas que tenham esse perfil. Até usando esse gancho agora, me veio na cabeça um comentário que eu fiz com o pessoal Puta, era de um cliente, mano, não lembro quem foi. O cara de lá falou essa ideia. Eu podia dar os créditos aqui, mas realmente eu não lembro o nome do cara. Mas ele falou, mano... A ideia é boa, fui eu. Isso, foi o Rodrigo. Ele usou a tática de falar assim, mano, a gente precisa de 2 times aqui, um time tático e um time estratégico de segurança. O que o time estratégico de segurança fazia? Era mais ou menos o DevOps, o Security Champions, os caras de AppSec. Esses caras iam definir a estratégia do bagulho. Mano, vai fazer scan uma vez por dia, vai bloquear por request, vai escanear na esteira, estrategicamente. E tinha um time tático de desenvolvedores com experiência em segurança, ou vice-versa, que tinha a capacidade suficiente de corrigir vulnerabilidade. Então esse time tático era, mano, tipo SWAT, tá ligado? Mano, teu capitão, os caras montam a estratégia, vai lá o time dos SEALs, né? Vai lá os caras dar o tiro, fazer a missão mesmo. E aí ia lá esse time, especificamente para reduzir, quando é um caso crítico, né? Reduzir a backlog, matava a vulnerabilidade, corrigia mesmo, era por request atrás de outro, resolvendo, para tirar o risco da empresa. Porque o foco da vulnerabilidade é você não tá em risco, você não tem algo, você não tá em risco. Então essa estratégia, cara, eu esqueci de comentar outras vezes aqui, inclusive, mas o Marcos comentou agora essa questão do Security Champions e veio na cabeça. Que você ter esse time tático para trabalhar em backlog, por exemplo, de vulnerabilidade, e um time estratégico, que pode ser o mesmo, mas aí você não consegue trabalhar em paralelo, aquelas questões. Mas para você ter essa estratégia de desenvolvimento já. Eu já trabalhei numa equipe que o nome dela era isso, era demandas táticas. Inclusive, é até melhor do que o famoso War Room, né? O War Room você já pensa, putz, os caras vão trabalhar 24 horas, e não sei, sabe, virar, não é isso. Separa todo mundo, separa todo mundo que poderia estar desenvolvendo, continuar desenvolvendo. Isso, não é isso. O foco de ter um time tático é literalmente foco. Mano, o tático vai executar a parada. Tipo a rota. Rota não fica parando o nego pra ver documento de carro. Mano, vai subir morro, vai coisa mais, né, outros níveis de... Igual o BOP, por exemplo, e tal. Então, um time tático, nesse contexto que você falou, a empresa tá o caos, chegou agora pra fazer segurança, como é que você faz? Cara, é uma das estratégias também que dá pra colocar. E vou dizer mais, dá pra fazer isso com todo mundo que já tem no time. Com todo mundo que já tem lá. Sim. A gente entendeu aqui como fazer, que é essa, né, usando essa tática aí de... ou não, né? Pode ser complementares essas táticas que você falou. De tirar a foto, entender e sair diminuindo, dali para baixo, né? Tipo, só aceito daqui para baixo. Então, você não vai criar mais vulnerabilidades, só vai reduzir. Só que daí eu vou mais a fundo ainda. Você falou que começaria com SAST. O SAST seria a melhor coisa para começar? Será que não é? Eu dei o exemplo de SAST, não necessariamente começaria com SAST. Não. Cara, então, hoje, com o pensamento que eu tenho, eu comecei com esse CA. Aí, ó, Marcão. Eu começaria com esse CA hoje em dia. Por que, Marcão? Porque assim, a gente vê e os novos frameworks aí já mostram isso, que boa parte do código do cara ali é source code que ele vai implantando para dentro, vai incorporando o código dele. Então boa parte do código nem ele desenvolveu. Foi alguma coisa que ele já pegou, já tá pronto. Acho que o SCA seria muito mais ativo e muito melhor na busca de vulnerabilidades nesse começo, né? Do que um SAST, por exemplo. Então começaria por ele. Porque é o que? 70% a 80%, né, do código. Mano, por aí, eu já vi 90, 95. Então, tem uma pesquisa que eu peguei que é 95%, cara. Se você parar pra ver agora com esse boom de AI, no code, low code, praticamente você constrói um business inteiro só usando ferramenta de terceiro, mano. E aí você pensa, como que é o software desses caras? Tá testado, tá escaneado, tá seguro. É muito plugin, só o seu business é um pedacinho ali. Então, olhando pra esse contexto, né? É muito perigoso, mano. Então você olhar pra parte de terceiro, vamos dizer assim, é quase que... Não é nem crítico, mano. Já passou o nível de criticidade, assim. Tem que estar lá, tá ligado? Não é mais opcional. Ainda mais com esse crescimento de profissionais que são mal formados, né? Que
cara vem Sim. de framework. Então, eu já vi muita gente, muito desenvolvedor, é o que você mais vê por aí. Desenvolvedor de framework. React que não sabe JavaScript. Você fala, você manja de JavaScript? Não. Fala, mas o React é em JavaScript. Você tá escrevendo em JavaScript. Mas não manja do JavaScript. Caralho, o cara, ele manja muito de React, mas a base do negócio, o cara não... É o que eu brincava muito com o nosso time, inclusive, uma época lá. Eu falava, gente, vocês têm que ser Application Security Engineer. Vocês não podem ser Solution Engineer. Senão, se não muda a cor da grama, você morreu, né? Então, aprendam a fazer o que vocês estão fazendo, agnóstico à tecnologia. Não adianta ficar focado numa só e achar que é o rei do pedaço. Igual de certo modo, a galera de mainframe, né? Tem muito cara bom de mainframe, banco ainda usa, tá, mas assim, às vezes o cara só sabe aquilo, mano. O cara é pica, ganha uma grana, só sabe aquilo. Se o cara perde aquilo ou não tem aquilo, ele acaba, né, se prejudicando, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala desse contexto que você colocou agora de código, é isso, mano. É a questão de... Isso facilita muito o mercado de software, né? Frameworks, bibliotecas e tal, isso é muito bom. Você faz muito mais rápido, muito mais coisas, porque você não precisa construir, né, do zero. Por outro lado, você tem todo o ônus, né? Tudo que tem de bom na biblioteca, mas também tudo que tem de ruim você traz junto, né? Um exemplo aí, todo mundo, a galera do Java, né, que sofreu aí em sua 100% aí com o Log4j, né, Nossa, 2021. Essa parada foi linda. Linda assim, né? Do ponto de vista de segurança. Foi lindo sim. Foi um caos, mas foi lindo. É um exemplo clássico de uma biblioteca que não tinha nada a ver com o desenvolvedor, que ele incorporou no código e tá usando ali. E 100% do pessoal de Java sofreu, não teve jeito. E a resposta da galera era, não tô usando. Aí você passa na ferramenta, claro que você tá usando. Tá usando. Não sabe o que você tá até software que você compra e usa a parada lá dentro. Tipo, acho que não sei se... Vou tomar um processo, né? Não sei se é verdade, mas a VMware, ou um desses aí, implementa o Log4j no seu software. Então você tava usando o bagulho, você já tava vulnerável, só de estar usando a parada. Então, mano, assim, é uma parada... É aquela história do supply chain, né? Supply chain não é só a biblioteca... Foi episódio passado, inclusive. Supply chain de verdade, que eu gravei solo. Exatamente falando disso. Supply chain não é só as suas bibliotecas de terceiro. Vai da IDE que o cara tá usando, as máquinas que você usa pra compilar, mano... É literalmente tudo que tá na cadeia. E eu usei o exemplo clássico do restaurante. Quando você senta no restaurante e pede um prato, chega ali o prato. Mano, da onde veio a cebolinha, da onde veio o frango, da onde veio o molho. Se você pegar cada ingrediente dali, da onde ele veio, do dia que começou a ser produzido até chegar no seu prato, não tem nem como traquear isso, mano, eu diria. Não tem. Né? O frigorífico, aí o tempero, de onde foi moído, não sei o que, a pimentinha que veio, não sei da onde. Mas para pra pensar num prato que você tá comendo. O tanto de ingrediente que tem ali dentro, como é que eles chegaram até ali? Toda a cadeia que tem. O restaurante, ele sabe de quem ele compra, os fornecedores, né? E às vezes o fornecedor, ele tá fornecendo de um outro fornecedor. A história da supply chain é exatamente isso. Então, aí você come o negócio, morre. A culpa é de quem? Do restaurante. Ele que te forneceu aquele prato. Mas aí, puta, era um ingrediente que tava vencido, tudo bem que o restaurante tinha que ter visto, tava estragado daquele lote, daquele fabricante, não sei da onde. Nosso software é a mesma coisa, mano. Nossa, tinha uma biblioteca ali que tava na dependência, nem sabia. Pois é. Não sabia, mas deu ruim. Foi o seu software que Exatamente. tá ali, ó. Na frente, né, mano? O que a gente vê, então, que a principal diferença entre um mundo real do ideal é que as coisas começam ao contrário, né? No mundo real, ele vem mais da direita para a esquerda, né? No mundo ideal seria da esquerda para a direita. Então, literalmente. Por exemplo, em todos os aspectos da vida. Sempre para a direita. Concordo. Você vê segurança nas séries. Tchau, tô indo embora aqui. Você vê o pessoal fazendo implantação eles vão se preocupar com rede, vão se preocupar com firewall, vão se preocupar com WAF, e daí vão se preocupar com resolver depois que aconteceu, e vai vir, tipo, prevenção, correção, blá blá, educação por último. E isso acontece, o que está acontecendo no mundo real, né, que você vê. E o mundo ideal seria totalmente contrário, seria falar sobre, educar, se prevenir, criar regras para não criar. Então, você tem muito que trabalhar antes de criar código, por exemplo. Então, antes de escrever qualquer linha de código, você já evitou vulnerabilidade.
é exatamente esse balanço, né? O que eu falei, puta, a galera tem que correr risco, é natural do ser humano isso. Mas hoje, quando a gente volta pro AppSec, a gente tem tanta informação, tanta ferramenta, tanto processo, tá todo mundo falando disso, que quando a gente vê uma empresa, normalmente a gente não é um fundo de quintal de 2 caras, é uma empresa, mano. Né? Quando a gente vê uma empresa que não tem nada, ou tá fazendo de qualquer jeito e tal, é isso que, pelo menos pra mim, não sei se vocês aí, se dei a opinião de vocês, me deixa puto. Porque é a história na minha época, né? Na época de escola, né? Ah, gravidez indesejada. Mano, para, velho. Sabe? Para. Só para. Métodos anticonceptivos tem de monte por aí. Primeiro, assim, toda adolescente já sabe que não é pra fazer o bagulho. É pra fazer quando chega na época de fazer. Ah, mas não controla. Beleza. Aí o que o Marcos falou agora. 500 jeitos de não ter. Aí, pô, teve. Ou então a mais linda que eu já ouvi, que os caras até usam em stand-up, né? A gravidez acidental. Falou, mano, você tava andando, tropeçou num cara, engravidei. Que acidente foi esse, né? Bateu o carro no farol e engravidou. Não existe isso. Então, assim, quando a gente traz pra AppSec, por isso que pra mim, eu brinco, né, que treina a minha alma, é por isso, mano, a gente já tem muita informação, tá todo mundo falando. Na sua empresa, é provável que na sua empresa, a galera que tá escutando, a maioria dos devs já sabe, a maioria já ouviu falar, já foi em evento. Se não é a maioria, mas metade. Que seja mano. A galera, isso já é muito disseminado, todo mundo já tá falando disso. Então, aí pra mim é onde entra o brinco da vagabundagem, é a negligência, mano. É porque aquela empresa, certo ponto, negligência, né? Porque aquela empresa pode falar, não quero fazer segurança. Beleza. Mas quando a gente... E aí entra no meu ponto, por que eu trabalho com isso? Por que eu milito sobre isso, né? Hoje eu trabalho em infraestrutura crítica, mano. Se eu entregar um software que vai dar merda, eu paro uma cidade de distribuir água. Eu explodo uma usina. Eu paro uma fábrica de um alimento, por exemplo. Então eu não posso simplesmente falar assim, beleza, vai sem scam mesmo. Pra mim, eu não posso fazer isso. É quase que uma responsabilidade social a parada. Mas, por exemplo, vamos lá, Rodrigo, a gente trabalhou numa agência de publicidade uma época. E tinha um hot site de vender chinelo, de vender cosmético. Mano, tá fora do ar. Qual é o impacto? Vamos lá. É um impacto financeiro para aquela empresa? Que seja mínimo. Né? Putz, foi um impacto absurdo, beleza, vai impactar o salário das pessoas, as ações, a tia da limpeza vai perder o emprego, né? Dá pra até pensar nesse nível, mas não era o caso, né? O impacto era mínimo ali. Então, é aceitável que suba sem segurança, é aceitável que o nego conecta da máquina do dev no FTP e suba do Visual Studio direto pra produção. Mas para outros não é, igual o Marcos falou, onde ele trabalhava lá na líder de serviços, que os caras desligavam log. Mano. Colocar um parênteses aqui, ó. Usando esse exemplo aí do site de maquiagem, de cosméticos. Que inclusive quiseram me quicar porque eu subi um vídeo do YouTube lá, que era um moleque brigando por causa da maquiagem. Já conta essa história, Um exemplo interessante. A marca poderia pedir o mínimo. E falar, cara, eu preciso de, no mínimo, você tenha regras bem detalhadas de cores, por exemplo. Porque, por mais que você esteja usando um domínio, um secundário ali, ele interage com o meu domínio. É o nome da marca. E era o nome da marca no domínio. Então, por exemplo, se o site fosse pichado, não seria só aquele site, seria a marca. A marca está sendo pichada. Naturalmente, as pessoas tinham que pensar nisso. Cara, os últimos 5, 6 episódios tá estubado de easter egg, mano. A galera prestar atenção e os caras descobrem. Até fazer um comentário, assim, estou trabalhando ultimamente com bastante coisa open source, né? Então, uma das coisas que eu falo é, cara, eu gosto muito de software enterprise, porque você tem 500 scanners em uma ferramenta só. Então, uma solução, né? Nem mais um software. Então, é muito melhor. Só, cara, você não tem grana, você não tem budget, começa com os open source, cara. Vê qual a linguagem principal é da empresa. Então, busca um scanner SAST para isso. Você tem um scanner CA Free. Você tem Kix, né, fazendo propaganda aí, que a JAC também é free. Você tem scanner de API. Você tem uma porrada de software tem tudo, open source. Tem tudo. Vai dar mais trabalho? Vai. Você tem que gerenciar 15 software ali, 10 software que seja. Só que você faz o mínimo de segurança possível ali para garantir ali que você não
você não vai estar subindo tanta merda em produção, né? Acabou de vir outra ideia na cabeça aqui de analogia, que é assim, que você falou agora. Uma coisa é você ir no cachorro-quente da rua. Todo mundo já comeu, é gostoso, mas para pensar na procedência da salsicha, você não come mais, milho. cara. Se você ficar... você matutar muito, você não come. O churrasco grego da Sé. Você não come muito. Agora você vai num restaurante Michelin, que tem 2, 3 estrelas Michelin, porque se tem a estrela, é porque o bagulho vai do nível... Da hora que você entra no restaurante, como é atendido, o processo que as coisas executam, que é bem padronizado e tal. Então, é outro nível. É lógico que nenhum você vai pagar 100 conto num copo d'água. No outro você paga 100 conto, você leva a barraquinha do cachorro-quente inteira. Né? Então você tem um ganho do outro lado. Nos dois você mata a sua fome, mano. A diferença é o preço que você está disposto a pagar. Open Source e Enterprise, que é isso que o Marcos falou agora, tá um pouco nesse, eu diria que nesse mesmo contexto. Apesar que talvez seja até injusta a comparação com a barraquinha, né? Mas vamos lá, tem muito Open Source foda. Melhor que de solução Enterprise que eu já vi, mas enfim, você tem um ônus. Aí depende de novo daquela primeira pergunta lá, qual que é o apetite de segurança? Porque imagine o seguinte, ó, no Open Source, imagine que aconteceu o Log4j. Aí para você solucionar o problema, você tem que enviar um invite lá para a comunidade e esperar que a comunidade, se ela vai fazer ou não. Você vai ter que esperar. E no caso de ser Enterprise, você liga para a empresa, os caras vão desenvolver também, mas eles vão fazer, eles vão estar focados naquilo. Você está pagando para aquilo, você tem contrato, SLA. Sim, até abrir um adendo, só assim, exemplificando, tá? No caso do Log4j, vamos pegar esse caso aí para explorar, o mais famoso dos últimos tempos. Mas o Dependency Check e o Dependabot começaram a pegar o negócio rapidamente. Não teve uma fila de espera grande ali. Não teve um desenvolvimento. Inclusive mais rápido que algumas Enterprise. Por causa da comunidade mesmo ativa ali, criando regras para fazer a busca, né? Então, óbvio, tem seus problemas ali, tem outros problemas, outras vulnerabilidades que não vai encontrar. Mas nesse caso específico, foi muito mais rápido que algumas empresas Enterprise para poder fazer a verificação e busca. Então, tem softwares aí muito bons que são open source que ajudam nessa busca, né? Essa história que eu falo, mano. Por isso que eu me indigno muito, né? Porque não dá hoje pra você falar, não faço porque eu não tenho ferramenta, não faço porque eu não tenho grana, não faço porque... Até eu não sabia. Tá quase lei, mano. Tipo, você não pode matar um cara e o cara te prende. Eu não sabia que por lei eu não podia fazer. Você não pode... Tem um nome essa parada. Você não pode... negar, não pode falar que não sabia da lei. É obrigação, né, como cidadão, saber. Por mais que ele nunca tenha lido. Todo mundo sabe que ele leu. É até interessante, porque o governo, ele disponibiliza você tem um livrinho ali, caramba, mano, fugiu. O livrinho das leis, mano. Você pode pegar com o número de CPF, você chega lá, tem um lugar específico, que você fala assim, quero meu livrinho da lei. Eles meu exemplar, quero meu exemplar. Porque é isso que você falou, você não pode chegar e negar que não sabe, né? Não sabia. Alegar, você não pode alegar que não sabe. Exato. Então, no nosso caso, é isso. A gente tem tanta informação, tanta coisa, tanto material. Mano, a própria OASP. OASP, não precisa nem ir longe, OASP. Que já tem, mano, tá divulgado, todo mundo conhece, tem no mundo inteiro. Já tem tudo que você precisa instalar. Mas, assim, a galera ainda, de novo, se você decidiu que você não quer ter segurança na sua empresa, beleza. Mas a partir do momento que a sua empresa tem um quadro de funcionários, pode afetar de alguma forma a sociedade, aí entra, pra fechar o episódio, né? Você não tem mais escolha. Você não vai falar, não quero. Mano, se você tiver impacto financeiro, vai afetar os seus acionistas, vai afetar as suas ações, vai afetar os seus funcionários, pessoas vão perder o emprego, dependem disso. Credibilidade da empresa. Só por isso já não é aceitável que você não faça. Uma coisa tá muito na moda aí dos solopreneur, né? O cara que faz o bagulho sozinho. Beleza. Não quero, vou abrir o PHP aqui, codei, subir, tá no ar. Beleza. É você que vai tomar um prejuízo, você aceitou aquilo. Você contratou um cara que vai fazer as coisas pra você, e esse cara, o salário dele depende do negócio, já é, no mínimo, uma razão para você ter, no mínimo, segurança na sua aplicação, para evitar um impacto do seu negócio, porque você vai afetar terceiros. Então, se você parar pra pensar, então, mano, praticamente tudo hoje em dia você tem que ter. É a cena do Tropa de Elite lá, né? O senhor vai se explodir
O senhor vai me explodir. Você vai dormir. E até, só pra gente fechar aqui, eu tava lembrando outra cena do Tropa de Elite, é a da bandoleira. Que o cara tá sem bandoleira. Tipo, mano, você para pra pensar, beleza, o cara, primeiro dia de curso, é ok ele esquecer. Mas, mano, a bandoleira é um bagulho básico que você coloca pra arma ficar pendurada. Ponto. Você aprendeu isso no primeiro dia, provavelmente. Aí o Capitão Nascimento fica puto, né, mano? Mano, 20 anos de curso pra você aprender a fazer isso? Chega num nível que é inaceitável. Chega num nível que aí entra um pouco até da filosofia de hoje em dia, da galera passar muita mão na cabeça, lá. Mano, tem coisa que é inaceitável, velho. Até, Rodrigo fala que eu sou sem coração, que eu fico puto. Mano, tem coisa que é simplesmente assim, chega a um nível de inaceitável, porque é muito idiota, é muito básico, é muito simples e as pessoas continuam não fazendo. Porque eu acho que, e aí entra um pouco daquela questão, eu acho que é porque não sofreu, mano. Quando o cara toma um hack, toma um hamster, fica parado, aí ele, opa, peraí. Aí muda um pouco a cabeça, mas até lá... As pessoas têm que ser responsáveis, mano. Se você tá lá, você foi contratado para ser um engenheiro de software, você é responsável. Se deu pau, não sei o que, nada. Você não levantou a mão, não sabia, então a ignorância foi sua, porque você não foi atrás. Você é o responsável pelo seu código, mano. Ponto final. E que, consequentemente, a empresa é responsável pela aplicação, aquela coisa toda. É uma responsabilidade compartilhada, mas... O RH é responsável por contratar aquela pessoa. Sim. O fulano é responsável por ter indicado o outro cara lá, só pro cara, né, ter um emprego. Olha onde vai a supply chain. Desde a indicação, cara. Da indicação até anteriormente. Da onde você conheceu o cara. Quem garante que eu indiquei, contratei o cara, na verdade ele é malicioso, ele pôs uma fraude no código pra fazer um desvio, mano. E aí? Mas vamos lá. Esse episódio aqui dá pra fazer um podcast só disso. Só disso. Um podcast inteiro só disso aqui. Boa. Fazer 15 episódios só de... Você é louco, né? Fazer uma minissérie dessa parada. Bom, episódio 23 da 4ª temporada, né? Estamos chegando aí no final do ano já praticamente. Último quarter do ano. Já quero férias. Voltou agora, já quer férias. Agradecer os meninos aí que puderam participar. A gente conseguiu se reunir aqui hoje para fazer um episódio legal. Acho que é um tema, mano, foda de discutir, porque tem muitas visões. Se trouxer mais gente aqui, vai ter outras visões diferentes também. Acho que é um importante. Você que ouviu até aqui, comente nas plataformas digitais, lá no YouTube, comenta, manda comentário, acesse o nosso grupo lá do Discord, lá do DevSecOps Podcast, comunidade fantástica, que inclusive tem os convidados que já participaram lá, alguns, não todo mundo, obviamente é opcional para eles participarem, mas a galera lá tá interagindo, tá chegando bastante gente, e lá você manda pergunta pra gente também, manda tópicos que quer discutir, e discorda, mano, principalmente entra no Discord pra discordar da gente, né, se a gente tá falando alguma coisa aqui que você não... Até uma dica também, entra no Instagram, todo dia tem conteúdo lá do Cássio, cara. Nossa, mano, o Instagram tá bombando. O Marcos também, todos, né, mano? Todos os dias. Também. O Marcos agora é o segundo maior influencer de atrás apenas do Cássio. Atrás apenas do mestre sagrado. Mas estamos lá, estamos focados em trazer conhecimento pra galera aí, né? Isso aí. Então, beijos, né? Beijos pra galera. Quer mandar beijo pra alguém, Rodrigo? Seu pai, sua mãe? E especialmente pra você. Boa. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. Marcos, quer mandar beijo? Quer mandar? Quero mandar um beijo pra você, cara. Recadinho. Tranquilo. Beijo. Então tá bom. Nos vemos. Tem evento aí no São Paulo esses dias? Tem evento, né, Rodrigo? Tem o Mindsec, começa amanhã, cara. Mindsec começa amanhã. Não, calma. Estamos gravando o episódio uma segunda-feira. Então vai ser lançado. Começou ontem o Mindsec. Começou isso. Começou ontem o Mindsec. Participe. E hoje, dependendo da hora que você tá postando, participe. Tem cupomzinho de desconto da Nova 8 lá, 15%. Boa, Nova 8 é patrocinador. O cara vai ficar com você agora. Faz parte, cara. O episódio você saiu na semana. Fazer o quê, né? Aí não é comigo. Mas tá lá, vai lá no LinkedIn Nova 8 lá, tem lá o cupomzinho pra 15% off. Boa. Então o Mindsec, na verdade, começa no dia 12 de setembro. Pra ficar mais claro, né? Sei lá que dia que a gente vai postar isso aqui, acho que dia 13 de setembro, a gente gravou dia 12. Então 12 de setembro. Espera acabar o Mindsec. Mais uma dica, pra quem tá vendo esse episódio no dia 12, tá ouvindo a gente aí, dia 12 não, dia 13, corre lá, depois das 18 tem cerveja lá, e tem pipoca todos os dias, das 12 às 18, e cerveja após as 18 lá, na faixa. Então já tá dentro do evento? Corre lá e toma uma breja assim e com uma pipoquinha na faixa. Meu jatinho particular aqui da Europa, fazer um bate e volta só pra comer. Se der uma chorada, ganha uns brindes bons ainda.
Então você vai comer pipoca. Fechou, pessoal. Boa. Nos vemos semana que vem. Valeu. Valeu, beijos. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.